Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Inevitavelmente, eu sou a única coisa que está impedindo vocês de se levantarem para ir tomar um café. Eu sei que a responsabilidade é grande de estar aqui tentando prender vocês para 120 minutos. Não serão 120 anos, não será apenas um minuto. O Luiz Alberto Oliveira era para estar aqui, isso era para ser um painel de 2, não um painel de 1, e o Luiz Alberto me ligou. Vocês sabem que ele tem múltiplas demandas, ele é o curador principal do Museu da Manhã, nós trabalhamos juntos na curadoria. Ele me ligou e disse assim: Kalash, eu não vou poder ir, você, por favor, ocupe o espaço. E eu fiz o erro ontem à noite de ocupar o espaço e prolonguei um pouco mais, não prevendo que eu ia estar exatamente ao final da manhã, sem café da manhã, sem o coffee break, de forma que a responsabilidade é muito grande. E eu vou falar sobre revolução da longevidade. O que é a revolução? Revolução é alguma coisa que se passa de súbito numa sociedade, e a partir daí essa sociedade não virá a ser a mesma. É por isso que nós estamos falando de longevidade e associando a palavra à revolução. Então, a revolução da longevidade é o que nós estamos vivendo, com tremendos impactos para todos nós, para a sociedade. E por que é revolução? Eu acho que basta ver nesse quadro para vocês perceberem a importância do que nós estamos vivendo. A população como um todo, de todo mundo, aumentará cerca de 4 vezes, um pouco menos, entre 1950 e 2050, um século. A população de 60 anos e mais terá aumentado neste século 10 vezes, e a população de 80 anos e mais terá aumentado 27 vezes, de 14 milhões para virtualmente 400 milhões de pessoas. Será um mundo muito diferente, isso é revolucionário. É revolucionário também que, em 2015, apenas o Japão tinha mais de 30% da sua população com 60 anos e mais. Nós vamos vendo que, ao longo desses próximos 35 anos, 2015, 2020, até chegar a 2050, muitos outros países estarão em companhia do Japão com mais de 30%. Nós teremos já 80 países que estarão com 30%. O Brasil também, apenas que nessa estatística usada nessa projeção da Organização Mundial da Saúde, eles não usaram as projeções do IBGE, que já nos daria 31% da população de 60 anos e mais, com mais de 30% na sua população. Rapidez do envelhecimento. Esse é outro fator absolutamente extraordinário e revolucionário. À França, foram necessários 145 anos para dobrar de 10% para 20% a população de 60 anos a mais. No Brasil, essa percentagem vai dobrar nos próximos 19 anos. Isso é revolucionário, que um país possa ter tão rapidamente um dobrar da sua proporção de pessoas com mais de 60 anos em tão pouco tempo, e não será só o Brasil. A China está na mesma situação e outros países, sobretudo da Ásia e da América Latina. E quando a gente pensa, mas 2050, será que vale a pena a gente falar de um futuro tão distante? Eu perguntaria a vocês, quem é que tem entre 27 e 57 anos aqui? São vocês. Vocês são as pessoas idosas de 2050. Eu não estou falando de uma população abstrata que ainda não existe. Estou falando de vocês, da maioria de vocês que estará. Eu não estou falando do meu futuro. Eu estou falando de vocês que terão entre 60 e 90 anos, e a perspectiva de viver até 90 anos, para um grupo como esse, é absolutamente viável e realista. A expectativa de vida, em 1945, quando eu nasci, era de 43 anos. Eu não era suposto para estar aqui. Eu, quando era um bebê, eu esperava viver 43 anos. É revolucionário que eu esteja vivo, e é revolucionário o que está se passando de agora em diante. Como é também absolutamente revolucionário o que está se passando do ponto de vista de fecundidade. O número médio de filhos que uma mulher espera ter até o final
da sua vida reprodutiva, em 1975, que foi ontem, era de virtualmente 6 crianças por mulher. Hoje, nós estamos com 1,7. Desde 2000, nós estamos abaixo da reposição, porque se um casal tiver menos que 2 filhos, ele não se reporá. Mas preste atenção num dado absolutamente crucial. As crianças que nós estamos produzindo hoje no Brasil são crianças que estão nascendo de mães com baixa escolaridade, portanto, pobres. Se a mulher tiver menos de 8 anos de escolaridade, ela vai ter uma taxa, um número médio de filhos de 3,4. Se ela tiver mais de 8 anos de escolaridade, ela terá 1,5. A responsabilidade é nossa, como sociedade, de preparar essas crianças pobres, de mães que não têm escolaridade, até porque elas serão as pessoas adultas que, no futuro, vão cuidar de vocês, pessoas que terão, em 2050, entre 60 e 90 anos. Serão seus cuidadores. E serão também, ou não, adultos produtivos. Se continuarmos sem o ensino público, ou com um ensino público de baixo nível, como nós temos hoje, nós vamos estar dando um tiro na sustentabilidade. Vejam, isso é dado de ontem. Ontem, o IBGE, através desse estudo, Aspectos dos Cuidados das Crianças com menos de 4 anos de idade, publicado ontem, diz que famílias com rendimento per capita abaixo de um salário mínimo concentram 3/4 dos lares com crianças abaixo de 4 anos. Se nós somarmos, vocês veem a nota de rodapé, aquelas que vivem em lares onde a renda per capita é de menos de 2 salários mínimos, convenhamos, pobres, nós vamos chegar a 90% das crianças com menos de 4 anos. A responsabilidade é nossa. Porque essas crianças, se não vingarem do ponto de vista de produtividade, a culpa é nossa, da sociedade, que está condenando essas crianças muito pobres a um futuro tão ruim quanto as crianças e adolescentes que nós temos acumulados no Brasil de hoje. Mas a realidade é que a pirâmide demográfica vai mudar. Ela será muito mais uma bala de canhão do que uma pirâmide, como era no passado, até muito recentemente, o ano 2000. Em termos numéricos, nós vamos partir de 24 milhões de pessoas com mais de 60 anos para, daqui a 50 anos, 78 milhões. Eu me formei em 1970. Eu estou trabalhando há 47 anos. Eu ainda pretendo trabalhar certamente mais 3. São 50 anos. Um estudante de medicina como eu, em 1970, recém-formado, se esperar trabalhar tantos anos quanto eu, e eu assim o desejo, chegará o ano 2065. Nós estamos falando da vida profissional de quem está se formando hoje, quando nós teremos 34% da população com mais de 60 anos. Todos os outros grupos etários vão diminuir. O único que vai aumentar proporcionalmente será o de 60 anos a mais, o que nos dá, para a sociedade como um todo e para o setor privado, tremendas oportunidades. Outro aspecto importante é comparar o que se dá num país como o Brasil, comparado com um país altamente industrializado, onde todos os problemas básicos já foram resolvidos. Em 1950, nós tínhamos menos da metade da proporção de pessoas idosas no Brasil comparado com o Canadá. Em 2015, nós estamos onde estava o Canadá em 1950. Eles, então, com 11%, nós chegando a 12% em 2015. Hoje nós temos o dobro, a metade. O Canadá tem o dobro da proporção de pessoas com mais de 60 anos. Em 2050, nós estaremos um pouco mais envelhecidos do que o Canadá. Esse é um desafio. E o Canadá está muito preocupado com o seu envelhecimento populacional. Eles que têm o ensino público em ordem, saúde pública, que têm o meio ambiente, que têm esgotos, que têm o meio ambiente, empregos dignos, tudo em ordem e preocupados porque vão aumentar de 25% para 30%. Nós vamos dar um salto
de 12% para mais de 30%. O desafio é enorme. A revolução da longevidade está tendo impactos em todos os setores da sociedade. Obviamente, a indústria, e respondendo a isso, um poder de compra extremamente acumulado nas pessoas que têm mais de 55, 60 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, 70% da renda que move o país a cada ano, em torno de 4 trilhões de dólares por ano, estão acumulados entre os baby boomers. 70%. No Brasil, nós estamos muito atrás em termos percentuais. Os cálculos são de que 1,5 trilhões de reais estão acumulados de uma forma bastante desigual, mas acumulados nas mãos de quem tem mais hoje de 55 anos. O setor saúde, obviamente, muito afetado pela revolução da longevidade. Mas, para isso, é necessário que a gente torne as opções mais saudáveis, as mais acessíveis e as mais fáceis e baratas. Isso inclui o setor de vocês. O direito de dispor de um seguro diferenciado se eu me alimento bem, se eu mantenho a minha atividade física, se eu estou fazendo as coisas necessárias para a promoção da saúde e a prevenção de doenças, como foi já dito antes. Nós temos que premiar esses indivíduos e essas opções mais saudáveis serem as mais viáveis. Na indústria, tremendo impacto que nós estamos tendo, inclusive na produção de produtos mais adequados, que sejam mais amigos dos idosos. No setor imobiliário, eu, ano passado, fui convidado para falar para o Summit do Estadão, para agentes imobiliários. Havia uma quantidade enorme, 700 homens entre 35 e 50 anos, que ainda não perceberam, pelo seu próprio grupo etário, qual é o impacto do envelhecimento, nem tampouco o impacto para o mercado onde eles trabalham. E eles continuam oferecendo apartamentos de 4 quartos com um playground no térreo. Não é isso que eu estou interessado. Eu estou interessado em alguma coisa diferenciada, que realmente me faça tirar o dinheiro do bolso, porque os outros grupos, inclusive do grupo etário deles, não têm esse dinheiro acumulado para poder mover o setor imobiliário. E isso também oferece amplas oportunidades do setor de seguros. Uma hipoteca revertida. Eu tenho um patrimônio, eu gostaria de usar esse patrimônio para manter a minha qualidade de vida. Isso depende de vocês lançarem no mercado aquilo que eu, que vivi tantos anos na Inglaterra, vi acontecer milhares e milhares de vezes, o reverse mortgage. Eu coloco o meu patrimônio como garantia para que eu possa ter esse seguro e usufruir eu próprio da minha renda. Turismo. Quem tem dinheiro para andar de cruzeiros, para frequentar os melhores hotéis? Mas teriam essas pessoas um seguro que as permitam viajar em paz. Quantas vezes as pessoas têm dinheiro, têm tempo, não podem viajar, porque não vão ter um seguro que lhes assegure essa paz? A mídia, combatendo esses clichês, esses estereótipos ultrapassados, não nos servem. Do velho, tem 60 anos, gagá, não tem o que contribuir para a sociedade. Na educação, tremendas oportunidades e, obviamente, para o setor de vocês de seguros. Para isso tudo, é fundamental que a gente adote uma perspectiva de curso de vida. O que nós queremos é envelhecer aí nessa linha em vermelho. Nós, quando nascemos, somos totalmente dependentes de alguém que nos cuide, normalmente os nossos pais, sobretudo a nossa mãe, para que, pouco a pouco, a gente chegue nas etapas de crescimento e desenvolvimento ao máximo da nossa capacidade funcional, nossa força muscular, nossa capacidade ventilatória, nossa capacidade cardiovascular, nossa rapidez. Nunca seremos tão rápidos e fortes como nós éramos aos 25 anos. A partir daí é o descenso, é o declínio inevitável. Quem é que tem menos de 25 anos aqui? Tem uns poucos gatos pingados. Aproveitem, porque daqui a pouco vocês vão começar a descer também. É o envelhecimento. Mas desde que você chegue no final do seu curso de vida, acima daquele limiar de dependência, não há problema nenhum.
Você tem 85 anos, você está menos rápido, você está menos forte, mas você continua sendo, potencialmente, se a sociedade lhe permitir, um recurso para a sua comunidade, para a sua família. O que nós temos, sim, que evitar é o curso da vida em amarelo. Você não chega ao pique, normalmente por desigualdades sociais, por falta de oportunidades, porque nasceu numa favela, porque nasceu em um ambiente poluído, com uma mãe com menos de 8 anos de educação formal, e aí você começa a cair rápido, porque não tem as oportunidades de prevenir o que era prevenível. E quando uma doença se instala, uma hipertensão aos 38, 40 anos, que poderia ter sido prevenida, mas não foi, e que depois você não encontra retaguarda, você não encontra o serviço adequado de saúde para que você possa manter-se com aquela hipertensão. Isso vai se deteriorando e vai se manifestar num acidente cerebrovascular que tinha hipertensão como causa e que, aos 60 anos, te faz perder a independência com aquele derrame. Você pode estar vivo mais 30 anos, mas veja a diferença que há em pessoas da mesma idade, uma que está acima do limiar, nós, no futuro, e outras abaixo do limiar, os milhões e milhões de pessoas idosas no Brasil que estão envelhecendo mal porque não têm acesso às oportunidades que nós temos. Outro recado importante é que, a qualquer momento da vida, a gente pode fazer isso. A gente pode fazer uma intervenção, que pode ser a nível individual. Eu estou muito sedentário, estou com sobrepeso, estou fumando, eu estou bebendo demais, eu estou comendo muita carne boa, tudo boa. Isso tudo faz com que você acumule os riscos e você resolve dar um jeito. E você pode prolongar a sua vida acima do limiar de dependência, o que faz toda a diferença. Você adiar 7, 8, 10 anos o início de uma doença crônico não transmissível e que pode totalmente mudar a sua capacidade e a sua qualidade de vida. Mas não vamos colocar a responsabilidade no indivíduo apenas. A gente não pode culpar essa mulher pobre, no Peru, na Bolívia, ou aqui do lado, a 3 quarteirões de onde estamos, por ela não ter feito as opções adequadas e saudáveis no início da sua vida. Ela é muito mais a vítima do que a pessoa que deve ser culpada pelas condições que ela está hoje. E para que a gente possa envelhecer bem, é preciso que a gente, ao longo da vida, que a gente possa acumular os 4 capitais fundamentais para que a gente possa bem envelhecer. Capital de saúde, capital de conhecimentos, nessa era de explosão de tecnologias e de conhecimentos, o capital social de relações humanas, até porque vai chegar um dia em que nós vamos precisar de pessoas que nos cuidem. Ser um adulto ranzinza já é ruim, mas ser um velho ranzinza ninguém atura. Vamos cultivar essas relações, porque elas são muito importantes. E o financeiro, para quem tem a sorte de poder acumulá-los. É difícil. Chegamos já a 13 milhões de desempregados. E o recado aqui é o mantra que eu sempre repito: quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde demais, para que você possa acumular esses 4 capitais. Por quê? Porque a vida, quando eu nasci, era uma corrida de 100 metros. Você vinha com todo impulso para chegar bem aos 43, aos 45, aos 50. Hoje, a vida se tornou uma maratona. Você vai chegar aos 90. Minha mãe tem 99. É preciso que a gente se prepare, e qualquer pessoa que já fez uma maratona sabe que é preciso habilidades, treino, é preciso perseverança, é preciso a resiliência para poder chegar bem ao final dessa maratona. O que fazer, então, para acumular esses 4 capitais? Saúde, conhecimentos, capital social, capital financeiro, são todos eles alicerces, fios condutores, para que a gente possa ter resiliência no final da maratona. E nós definimos esse Centro Internacional do Envelhecimento, que está aí
em nota de rodapé, o ILC, International Longevity Center, que faz parte de uma grande aliança de 20 centros internacionais da longevidade, que, como foi dito, eu tenho hoje o privilégio também de presidir, não só o ILC Brasil, mas essa aliança internacional. Resiliência é ter acesso às reservas necessárias para você se adaptar, para suportar e crescer a partir dos desafios que encontramos ao longo da nossa vida. Isso é que faz com que a gente possa chegar dando a volta por cima. Obstáculos, desafios, traumas, todos nós vamos experimentar ao longo da vida. Mas aquele que dá a volta por cima, ou encontra um caminho ao lado, é aquele que vai melhor se adaptar ao que a vida nos reserva. E é o que eu chamo da construção da resiliência face à revolução da longevidade, que foi, todos os anos, nós realizamos um fórum internacional junto à Bradesco, em colaboração com a Bradesco, e esse ano o enfoque, em outubro, será exatamente da construção da resiliência face à revolução da longevidade. Nós, na Organização Mundial da Saúde, durante os 13 anos que eu dirigi o Departamento de Envelhecimento e Saúde da OMS, lançamos esse marco político do envelhecimento ativo, que nós fizemos uma revisão em 2015 e lançamos o que vocês veem à esquerda, que é exatamente a nossa resposta à atualização, incorporando tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos. E a definição do envelhecimento ativo é o processo, ao longo da vida, como eu disse, quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais, é esse processo de você otimizar oportunidades, que elas sempre existem, mas é preciso agarrá-las, as oportunidades para saúde, aprendizagem continuada, participação na sociedade e segurança, proteção, de modo a você aumentar a qualidade de vida à medida em que você envelhece. Aí está em rodapé o site do ILC Brasil, onde vocês podem encontrar esse documento e também o documento original de 2002 da OMS. Saúde, aprendizagem continuada, participação. E aí vem uma palavra que tem tudo a ver com vocês. É esse setor, é a segurança, é a proteção. De você se sentir protegido porque você tem um seguro que foi viável, que foi sustentável, que foi acessível e que vocês devem, cada vez mais, proporcionar para esse segmento da população, que é o que vai mais crescer. É de interesse de vocês, do setor privado, do setor seguro, aproveitar, otimizar essa oportunidade. Como é que a gente operacionalizou esse marco político? Através desse enfoque amigo do idoso. E se for amigo do idoso, será amigo de todos. Nós, para isso, precisamos ter o protagonismo do idoso, o idoso nos dizendo o que é importante. Por exemplo, o idoso de Copacabana nos dizendo que seus maiores amigos eram os porteiros. E hoje, através de recursos da Bradesco Seguros, junto com o Senac, nós treinamos esses que foram apontados pelos próprios idosos como seus melhores amigos, dando habilidades para que esses porteiros sejam não só amigos, mas pessoas que saibam como lidar com a pessoa mais velha, com habilidades, com conhecimentos. Mais amigo do idoso, mais amigo de todos. E o mesmo princípio que nós usamos para cidades, nós podemos usar para o transporte. Se aquele ônibus for mais seguro para você entrar e sair e fazer o seu itinerário, a sua viagem com segurança, será mais fácil para uma mulher grávida, para um jovem com uma mochila nas costas, para alguém que machucou o joelho jogando futebol. É amigo de todos. Hotéis, centros de saúde, hospitais, turismo, políticas públicas, empresas. A gente pode usar esse mesmo princípio de ser mais amigo do idoso, tanto que o Fórum Econômico Global, World Economic Forum, de que eu faço parte como conselheiro, nós lançamos, há 3 anos atrás, esse Age Friendly Business Principles, e vocês podem encontrar isso especificado aí no site do World Economic Forum. A revolução da longevidade, por outro lado, ela está se dando ao lado de outra revolução, que é a 4ª Revolução Industrial, aliás, tema do nosso fórum junto ao Bradesco, o ano passado, em outubro.
E o que é essa quarta revolução industrial? É o que o CEO do World Economic Forum definiu como uma mudança inexorável da simples digitalização, já não é mais só digitalização, isso foi a terceira revolução industrial, para uma forma muito mais complexa de inovação, baseada na combinação de múltiplas tecnologias de várias maneiras. Ela se caracteriza pela hiperconectividade. Está tudo conectado, de uma imensidão de componentes, criando uma fusão de tecnologias no domínio digital, físico, energético, biológico, etc. Está tudo mudando, e mudando muito rápido. Essa quarta revolução industrial, ela significa uma transição para aquilo que era importante no século passado, de você ser proprietário de uma rede de hotéis, de uma cadeia de táxis, para aquilo que a gente tem cada vez mais, que é o ter o controle do acesso. Alguém aqui já usou Uber alguma vez? Se eu perguntasse isso há 3 anos atrás, ninguém teria. Não existia. E a Uber é a maior e mais importante fornecedora hoje de locomoção urbana privada do mundo e, no entanto, não tem uma frota de automóveis, não tem um único automóvel. Como o Airbnb não tem um único, como proprietário, um único quarto de hotel, mas, na verdade, é hoje quem mais fornece hotéis. É isso que está mudando. É a ênfase em ter acesso, em ter controle do acesso e não ter a propriedade. Reconfiguração no fornecimento de serviços, transformando radicalmente a natureza do trabalho. Essa é outra grande revolução que está acontecendo. O trabalho, a natureza do trabalho vai ser diferente. Segundo as estimativas do Fórum Econômico Mundial, metade das atividades profissionais atuais não existirão nos próximos 20 anos. Vocês se lembram de datilógrafos, de secretários, de ascensoristas de elevadores? Tudo isso já foi embora. E cada vez mais nós vamos ver isso acontecendo. Nos supermercados, em Londres, na Europa, você não tem mais uma pessoa que vai passar o que você comprou pela fita eletrônica. Você mesmo faz e depois paga, desde que tenha honestidade de pagar aquilo que você está realmente levando. E, se for fiscalizado, também eletronicamente, você vai sofrer as consequências. Tudo isso está alterando por completo a natureza do trabalho. 60% das atividades profissionais que os jovens com menos de 15 anos hoje desempenharão no futuro, aqueles que estão na escola primária, secundária, ainda não foram criados. Isso significa que nós temos que treinar essas pessoas, esses jovens, aquelas crianças com mães de menos de 8 anos de escolaridade, que são a imensa maioria no Brasil. Nós vamos ter que ensiná-las a pensar, porque não basta apenas dar informação. Informação, até certo ponto, é coisa do passado, porque você tem na palma da sua mão. É saber o que você vai fazer com essa informação. Segundo o relatório da semana passada, do PricewaterhouseCoopers, no Reino Unido, 10 milhões de trabalhadores estão sob alto risco de serem substituídos por robôs nos próximos 15 anos. Isso já está acontecendo, como já está acontecendo nos Estados Unidos, e tem tremendas implicações políticas. É o que está por trás do Brexit, é o que está por trás da eleição do Trump. As pessoas estão com pouca satisfação porque estão perdendo os seus empregos que eles tinham como garantidos. Vejam quais os setores mais vulneráveis na Inglaterra. Comércio e vendas, 2.300.000. Indústrias de transformação, transporte, armazenamento, administração e suporte de serviços que incluem seguradores. As pessoas vão fazer isso em casa, com um computador na frente deles. Construção. Isso vai gerando esses milhões de pessoas que serão desafetos, que estarão marginalizados, excluídos.
Pela natureza de suas ocupações, os homens vão perder mais empregos do que as mulheres. A produtividade aumentará, por outro lado, com essa própria automação, mas vai gerar tremendas desigualdades sociais. É preciso estar de olho nas consequências dessas duas revoluções. Pessoas vivendo muito mais tempo e vivendo muito mais tempo com baixa renda e com falta de ocupação concreta. As principais recomendações são investir em educação muito além do nível secundário, aprendizagem ao longo da vida, ao longo de todo o curso de vida, para que essas pessoas que estão envelhecendo tenham oportunidades também. E também, entre as recomendações, flexibilidade e adaptabilidade. Colocar muito mais ênfase nisso. Capacidade para se reinventar e estar pronto para mudanças. A criatividade e a capacidade de pensamento crítico são habilidades altamente desejáveis, como será também a inteligência emocional que a gente deve cultivar para que a gente possa criar um mundo mais automatizado e, no entanto, mais harmonioso. E aqui vale lembrar que é tudo em contraponto àquilo que é o mantra do Vale do Silicone, onde eles sempre dizem, move fast and break things. Vai, rápido, não importa se estiver quebrando coisas e pessoas. E, no entanto, muitas vezes, nesse mundo que envelhece tão rapidamente, é preciso dar uma paradinha. É preciso que a gente pense um pouquinho antes das consequências daquilo que a gente está fazendo, se mover um pouquinho mais devagar e provocar menos quebras. Lembrem-se de outra coisa. O conhecimento, segundo esse jornalista, e me chamou a atenção num artigo num dos jornais de Londres, o ano passado, em que ele diz que o conhecimento foi o principal bem do século XX. No século XXI, o maior bem será a imaginação. Como eu disse antes, saber o que você vai fazer com essa informação que hoje você tem na palma da mão. Mas o que é importante é saber o que vai ser feito com ela. Eu diria mais, não é só imaginação, é ter o discernimento, capacidade crítica de usar a informação com imaginação, mas também de uma forma crítica, porque o populismo que nós estamos vendo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é um risco muito grande que pode voltar de forma avassaladora em países como os nossos na América Latina. Outro aspecto importante é que a revolução da longevidade não significa 30 anos mais de velhice, significam 30 anos mais de vida. E, portanto, o efeito é retroativo, tem impacto em todas as etapas da vida. O envelhecimento populacional está mudando a essência da sociedade moderna, não será igual, com 30% de pessoas com mais de 60 anos, e mudará ainda mais, pois a própria essência do que é envelhecer está em pleno processo de mudança. É o que eu chamo da reinvenção do envelhecimento. Sobretudo nós, os baby boomers, nascidos entre 45 e 65, por sermos muito numerosos, por termos níveis de saúde, de conhecimentos muito além de qualquer geração que nos precedeu, e um pouquinho mais de dinheiro nos bolsos. Com isso, quando nós éramos jovens, nós criamos a adolescência. Se vocês mais jovens acham que vocês são os maiorais, que criaram a revolução sexual, o biquíni, os Beatles, a Tropicália, não foi não. Fomos nós, os baby boomers, que demos isso tudo de herança. A construção da adolescência não existia antes da Segunda Guerra Mundial. E nós criamos essa etapa maravilhosa da vida, que dura 5, 6 anos, de virar a mesa, de experimentar, de se rebelar. E isso a gente chama de adolescência. Até 1950, 60, essa palavra não estava definida como está hoje, na mente de cada um, não precisa abrir o dicionário. A construção social da adolescência foi feita por nós ontem, e hoje nós estamos criando a gerontolescência. Eu não sou um velhinho, eu sou um gerontolescente, muito ciente dos meus direitos. Eu vou brigar,
Eu tenho escrito no meu DNA as mesmas coisas que eu tinha quando eu tinha 15, 20 anos. Quando eu ia à rua lutar contra a ditadura, quando eu ia participar. Eu sou da geração que, quando a gente ia para casa com a namorada e trancava a porta do quarto, os pais não sabiam o que dizer. Hoje, os netos é que não sabem o que dizer quando a gente vai fazer um cruzeiro com a namorada e etc. Gerontolescência. Gerontolescentes definidos muito mais por atitudes, comportamentos e indicadores funcionais do que por idade cronológica. O que é essa idade cronológica? Quando a gente tem tanta variedade entre aqueles que têm mais de 60 anos. Gerontolescentes definidos por ter melhor saúde, novos padrões familiares, cada vez mais com famílias diversas, com divórcios, com famílias fragmentadas, que estão separadas, com muitas noras, muitos sogros, muito sogra. Quem tiver muitas noras, não espere ser cuidada por nenhuma, porque nenhuma vai ter nenhuma responsabilidade sobre você, mas também, se você tiver muitas sogras, não precisa você se preocupar com nenhuma delas. Múltiplas carreiras. Começam novas atividades profissionais. Trabalho voluntário. Participam do cuidado, porque acima delas, desses gerontolescentes, você tem uma geração, às vezes duas acima. Participam também de fazer mais empréstimos, até mais tarde. Criam novos padrões de consumo e são ávidos por novidades. E estamos preparados para esses imensos contrastes de pessoas que estão envelhecendo como nós, com acesso a tudo que é de bom ou de melhor, e outros que estão vivendo a sua velhice ou chegando a ela em pobreza, em miséria. Será que nós estamos preparados para respeitar a diversidade inerente ao envelhecimento? Em termos de nível socioeconômico, nacionalidade, grupo etário, experiências profissionais, de cultura, de raça, de capacidade funcional, de identidade sexual, de religião, etc., etc. Afinal, do ponto de vista estatístico, eu estou no mesmo grupo que a minha mãe, que tem 99 anos. Não faz o menor sentido. Esse foco exclusivo em idade cronológica leva a que as estatísticas expressem uma narrativa singular, como se fosse todo mundo igual. E nós precisamos de algoritmos, isso tem a ver com vocês, mais sofisticados. Eles serão necessários para retratar essa narrativa muito mais rica, muito mais complexa. E é por isso que eu falo da reinvenção do curso de vida, não só da velhice, mas de todo o curso de vida em resposta à revolução da longevidade. Quando o Bismarck criou a Seguridade Social, no final do século XIX, a vida era muito simples. Você aprendia no início da vida, até os 12, 14 anos, começava a trabalhar, você tinha que trabalhar para comer, e trabalhava em amarelo, até que você chegava aos 60 anos, pouco produtivo, com doenças crônicas para as quais a medicina não tinha nada a oferecer. O Bismarck, muito esperto, olhou para o chão da fábrica e falou: é uma besteira, a gente está pagando um salário integral para essas pessoas que já não são mais produtivas. Vamos mandá-las para casa. Elas vão ficar mais 2 ou 3 anos e vão morrer dessas doenças. A gente dá um dinheirinho, uma pensãozinha, uma aposentadoriazinha, era pouco. E essas pessoas que, mesmo num país como a Alemanha, a expectativa de vida não chegava a 46 anos, essas poucas pessoas iam morrer felizes em casa e quem as empregava estaria lucrando. O que é impossível é a gente conceber que 130 anos depois a gente esteja fazendo mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, para uma mulher, você aprende mais tempo em verde, a um determinado ponto você começa como estagiário, intercala aprender com trabalhar, depois você vai ter filhos. E você vai ter filhos com todo o ônus, se você continua querendo ser uma profissional, não é Solange. Você vai ter que ter a responsabilidade de trabalhar e de cuidar dos seus filhos. E como é difícil. O ônus é todo sobre vocês, mulheres. Porque a sociedade, que deveria estar interessada em dar boas oportunidades para esses filhos da Solange, não pensa nisso. Depois você volta a trabalhar em tempo integral, se é que você parou um pouco para cuidar deles enquanto não tinham 4 ou 5 anos.
E no final da vida você vai ter que tirar mais tempo para cuidar dos pais, do sogro, da sogra, do marido, até que finalmente você vai ter a aposentadoria, mas que não é de 2 ou 3 anos, como no tempo do Bismarck, será de 20, 30 ou mais. E o que eu proponho é uma vida mais colorida para esse futuro, esse impacto da longevidade em todas as etapas na vida. Que a gente possa aprender mais tempo, até os 25. Que a gente possa também começar a trabalhar um pouco mais cedo, estagiário. Mas que a gente possa também, Azul, curtir a vida. Essa história de curtir a vida só depois dos 60 anos não me interessa. Eu queria aproveitar a vida ao longo de toda a minha vida sem culpa. E como você começa a trabalhar em amarelo, você, mulher, sobretudo para as mulheres, porque a revolução da longevidade tem um impacto muito maior para vocês, não só porque vocês vivem mais, que vocês possam ter os filhos com o apoio dos empregadores para poder também cuidá-los, porque é de interesse de toda a sociedade que a gente estimule, sobretudo para as mulheres de mais de 8 anos de educação formal, que elas possam ter filhos, mas que possam ter a recompensa e o privilégio de cuidar deles. Aprendizagem ao longo da vida, sempre inserir o verde no meio da jornada, e você poder ter oportunidades de fazer um mestrado, de aprender mais, de ter mais conhecimentos. Até que aos 45 anos, no meio da vida, você não está chegando perto do fim, você está chegando no meio, você ainda tem a outra metade da vida para viver. Vai tirar um sabático. Vai para o Nepal, para a Ilha Bela, para Machu Picchu, não sei aonde. Vai pensar o que você quer fazer com a segunda metade da tua vida. E quando você retornar ao seu trabalho, você vai ter muito mais gás, mais energia. Você vai, com toda essa reinvenção do que você está sendo, você vai ter muito mais oportunidade de recompensar a sua própria sociedade. Depois você volta a trabalhar. Aos 58 anos, você tira um ano para cuidar da sua mãe, que está com câncer terminal. Uma revolução da longevidade pressupõe também combinar longevidade com solidariedade, é a melhor rima que existe. E você poder fazer isso com apoio da sua sociedade, do seu empregador, seja ele público ou privado. E, aos poucos, você vai começar a se aposentar. Não é essa história de que você trabalha até às 5 horas hoje, e amanhã acorda às 9, aposentado. Eu ia falar desempregado, isso pode estar acontecendo muito cedo. Aposentado. Veja a perversidade de quem resolveu traduzir para a língua portuguesa a palavra. Aposento, te mandam para aposento. Vocês lembram daquelas casas antigas que tinha uma porção de quartos lá no fundo? Lá no fundo tinha um aposento, era lá que eu botava o velhinho. Eu não vou ficar no aposento. Eu quero ficar na sala da frente, lutando, ciente dos meus direitos. E isso você só pode fazer se essa aposentadoria for aos poucos, que você for desengajando, até que aos 75 você vai fazer um PhD, vai fazer aquele doutorado que você sempre quis ter feito, e agora você tem tempo e dinheiro para fazer. Aproveita. E, finalmente, você decide quando se desengajar, não obrigado pela sua sociedade. Preciso fazer uma pausinha aqui, só para pensar numa coisa essencial, que está inerente à revolução da longevidade. Fechem os olhos e pensem a idade que vocês vão morrer. Rapidinho. Ok, quem é que acha que vai morrer antes dos 60? Dos 60 aos 70? Oh, meu Deus, tadinho. Você se precipitou, está querendo morrer rápido. Ok, ninguém. Dos 70 aos 80? Agora a gente tem que cuidar dele, olha aí. Mais uns 5. Dos 80 aos 90? Agora está começando. Dos 90 para cima? É isso, gente. Essa é a revolução. Esse grupo, ninguém acha que vai morrer antes dos 70. Esse grupo, majoritariamente, vai viver até os 80, 90. Aproveitem. Porém, tem um aspecto muito importante. Porque muita gente nessa trajetória vai cair abaixo do limiar da incapacidade e vai precisar de cuidado.
cuidado, por mais que a gente faça. A importância de desenvolver uma cultura do cuidado, que foi, na verdade, o tema do primeiro Fórum Internacional e do Fórum Bradesco, em 2013, desenvolvendo uma cultura do cuidado em resposta à revolução da longevidade. Mas, finalmente, que privilégio que nós temos, nós, coletivamente, de respondermos e sermos a primeira geração que vai responder a essa revolução sem precedentes. E isso me lembra que o mundo vai ser muito melhor, porque tem esse princípio da geratividade, essa atividade entre as pessoas mais velhas e as pessoas muito jovens. Como define o psicólogo Erik Erikson, partindo de um enfoque em si mesmo, com um raio muito mais amplo, com a capacidade de cuidar, de guiar as próximas gerações, atuando como seus mentores, inspirando-as, protegendo-as. Inspirando-as, protegendo-as. Como essa mulher mais velha está inspirando e protegendo esse menino. Vejam o olhar dele inspirado, embevecido, com o que quer que seja que ela esteja fazendo. Haverá muito mais mulheres como ela, que não estão interessados em fazer carreira, estão interessados em deixar um legado, deixar uma pegada por trás, deixar uma mensagem. E eu devo dizer que eu sou essencialmente muito otimista. A realidade desse mundo cada vez mais longevo, eu acho, fará as sociedades mais harmoniosas, mais humanizadas. A minha netinha, quando o meu filho a trouxe para conhecer a família no Brasil, ele mora em Londres, ela tinha 6 meses, e encontrou pela primeira vez o seu bisavô. E se olharam como vocês estão vendo aí. Ele com 94 anos, ela com 6 meses. Se olharam olho a olho e foram se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que se tocaram pelo nariz. Essa é a atração que existe entre o jovem e o idoso. Somos nós, na sociedade, que estamos colocando as barreiras. É preciso tirá-las. Para benefício de vocês, que serão os idosos de 2050, como vocês me disseram no início. E eu sou otimista também por essa questão do cuidado, que eu chamei a atenção já no final dessa palestra. Afinal, até hoje, com toda a minha idade, quando eu necessito de inspiração, de direção, de pensar sobre a importância do cuidado, eu sei onde buscá-las. Buscá-las anteontem, quando eu fui tão bem cuidado. Ontem, quando meu pai também foi muito bem cuidado. Mas hoje também, quando cabe a mim poder cuidar. Essa dimensão tão importante que não deve ser o privilégio só de mulheres. Nós temos homens que entrar também nessa revolução. E, dessa forma, me inspirar ao longo do processo. Muito obrigado.